diferencial que é importante, porque os tratamentos são relativamente simples, tratamentos medicamentosos. Tá? A grande dificuldade é o diagnóstico. Então, vamos começar aqui. Tá, joia. Deixa no final. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, meu Deus, espera aí, vou compartilhar não. Apresentar agora. Janela. Cadê? Janela. Como é que eu faço aqui? Deixa eu... Tá projetando? Não está? Ixi, isso. Agora tá. Tá. Então, tudo bem. Se for minha tela, tudo bem, porque eu coloco aqui a apresentação. E agora? Não está aparecendo? Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Acontecendo aqui. Parar para evitar o efeito. Parar. Vamos parar. Então tá. Apresentar. Janela. Ah, agora vai. Agora que apareceu aqui. Foi? Agora foi, né? É, porque aqui diz que foi. Então, tremor. É o distúrbio, a desordem do movimento. A gente chama as desordens do movimento ou de desordens do movimento mesmo, do ponto de vista sindrômico, ou de síndrome extrapiramidal, para se contrapor àquela definição da síndrome piramidal, que é a síndrome motora deficitária. Então, é uma síndrome motora com sintomas positivos. A gente tem desordens dos movimentos. É o distúrbio do movimento mais prevalente que existe, mais comum, é o tremor. E o que diferencia das outras desordens do movimento, como coreia, distonia, atetose, dissinesias... Oi. Você está passando o slide? Porque aqui ainda está no primeiro. Oh, meu Deus. Então vai ter que ser aqui, ó. Aqui vocês veem? Aham. Então vai ter que ser assim. Ele não quer. Da outra vez foi a mesma coisa. Ele não quer passar desse jeito. Então, tá dando para ver bem? Tá pequeno demais? Tá bom. Tá bom? Bom. Então, o que caracteriza um tremor, o que a gente chama de tremor, é uma desordem do movimento que ela é rítmica. Ela sempre tem a mesma frequência, em ciclos por segundo ou hertz. Então, é um ciclo regular de movimento. Pode ser classificado com base em 4 características. O padrão anatômico, quer dizer, o local do tremor. É na mão, no pé, difuso, é simétrico, é um tremor cefálico, é um tremor ortostático. Se esse tremor aparece com repouso, se ele aparece durante uma postura, uma posição que você coloca os membros, ou durante a ação, durante o movimento. Qual a frequência, que ajuda a caracterizar, e a amplitude, é um tremor de baixa ou de alta amplitude. Então, quando a gente fala de movimentos anormais, a gente novamente vai falar de anatomia, né, de neuroanatomia, a gente está falando dessas estruturas motoras, tá? Que são os núcleos da base, né? O caudado, o putame, o globo pálido, o núcleo subtalâmico, no subtálamo, a substância branca do mesencéfalo, o hipotálamo também participa, porque se houver alguma manifestação do sistema nervoso simpático, como, por exemplo, no hipertireoidismo, essa informação é enviada ao hipotálamo. Tá? O tálamo, porque esse circuito, lembra que o circuito de núcleos da base com o córtex motor, ele é fechado através das conexões com o tálamo. Então, o tálamo vai receber as aferências sensoriais difusas, inclusive aferências do córtex sensorial, que é a realimentação do sistema motor, e um sistema que a gente tem, que é o sistema de extrapiramidal ou de núcleos da base, substância negra e subtálamo. Para que serve esse sistema? Então, ele tem conexões diretas com o córtex e com o tálamo,
para corrigir o movimento, para aquelas sequências aprendidas de movimento, para que elas sejam limpas, para que a gente seleciona os músculos que devem ser contraídos na forma, na sequência, na força que deve ser usada, e a gente elimina a musculatura periférica, que atrapalharia o movimento. Então, se a gente for resumir toda a fisiologia de núcleos da base, essa é uma boa definição. Imagine alguém que toca teclado ou piano, tá? Que quando você faz o dedilhado e você está aprendendo, você ainda está naquela fase de aprendizado, de mielinização dessas vias, você esbarra numa tecla não correta e o movimento e o som sai aquele som poluído, aquele som não puro, não claro. E quando você já aprendeu, aquilo já está no sistema extrapiramidal, aquilo já está armazenado e nesse circuito fechado, você toca sem nenhum esbarro. Então, é aquele som claro e cristalino. Então, é a melhor forma de definir a ação desse sistema. E quando a gente tem uma desregulação desse sistema ou lesões, a gente tem os movimentos involuntários, que seriam movimentos erráticos, né, não intencionais. Então, como é que a gente faz um diagnóstico de tremor? Primeira coisa é isso que eu falei, concentre-se primeiro no padrão anatômico do tremor. É um tremor de mãos, de cabeça, de face, de voz, é uma voz tremorigênica. Das pernas são os locais mais frequentes. É simétrico? Observe o tremor durante o repouso, durante várias posturas daquele membro e durante a atividade voluntária, o movimento. Considere a idade de início do tremor. Paciente abaixo de 40 anos, adolescência, adulto jovem, idoso. São as principais faixas dessas doenças. Tem algum sintoma ou sinal associado durante o tremor, durante a evolução do tremor? Algum sintoma que começou anos atrás? Sintomas autonômicos, alterações de humor, quadro demencial, geralmente estão associados. Existem alterações olfatórias, perda de olfato, outras alterações autonômicas, constipação intestinal, uso de medicamentos. Então, a gente tem tremor induzido por drogas. Então, que tipo de medicamento o paciente usa? É usuário de bebida alcoólica, de alguma droga ilícita, de medicamentos psicotrópicos? Qual efeito tem o quadro de ansiedade, quando o paciente está em situações difíceis, cansado, quando ele faz muito exercício? Isso influencia o aparecimento ou a evolução do tremor? Existe uma história familiar de tremor? Fatores de melhora, algum medicamento, café, álcool, descanso, relaxamento, sono. Fatores de piora também, esses mesmos podem ser levantados. Presença de alterações do tônus junto com o tremor, hipertonia é o mais frequente. Ataxia, uma incoordenação, o paciente tem dificuldade na marcha, ele tem dificuldade de manusear objetos, ele derruba as coisas. Alterações sistêmicas cutâneas, pele, hemodinâmicas, hipotensão postural, oculares, alteração de oculomotricidade, doença hepática coexistente, que a gente tem os diagnósticos diferenciais do tremor muito em função de todos esses fatores. Qualquer coisa vocês podem interromper, tá? Sem problema. Porque tem o slide, então não vou me perder. Então, o diagnóstico do tremor, como vocês viram, é algo amplo, envolve até hipotálamo, envolve tálamo, envolve hipotálamo. Então, o sistema nervoso autônomo também está envolvido. Eu preciso fazer um exame físico geral, como sempre, né? Neurologia não está dissociada de toda a clínica geral da medicina interna. Então, pressão arterial sentado, pressão arterial deitado ou deitado e de pé, para saber se o paciente tem hipotensão postural, qual local. Então, é um exame físico muito fácil, tá? Então, eu tenho que saber o local do tremor, se ele é simétrico ou não, se ele apareceu de um lado, depois passou para os dois, ou se ele apareceu ao mesmo tempo dos dois lados, determinar se ele é principalmente repouso durante a ação, ou com alguma postura definida do membro superior, do membro inferior. É importante o exame da marcha, né? Tem muitas doenças degenerativas que cursam com tremor e elas vão levar a alteração de marcha, muitas vezes antes do paciente notar o tremor. Então, assim que o paciente adentra o consultório, ou mesmo dentro de um hospital, tem que pedir o paciente para caminhar e fazer os testes de equilíbrio, prova de Romberg,
pull test, né, que é puxar o paciente para trás e ver como é que está a capacidade de equilíbrio, a postura desse paciente. Examinar a oculomotricidade extrínseca, é pedir para o paciente excursionar os olhos de forma conjugada mesmo, tá? Observar o tônus, a gente analisa o tônus pelo exame passivo. O tônus é o estado de contração dos músculos em repouso. Então, a gente pede para o paciente relaxar o máximo possível, pode pedir para deitar, e a gente movimenta passivamente esses membros. E observa se ele tem o que a gente chama de hipertonia plástica, que é a hipertonia, é a rigidez da síndrome parkinsoniana. O paciente tem o sinal da roda dentada, tá? Então, a gente vê nos 4 segmentos e pode ver no segmento cervical também. O exame da coordenação, que é durante a ação, são as provas índex, nariz, calcanhar, joelho, são suficientes, e observar se tem a presença de demência, de déficit cognitivo. E aí tem isso que a gente pode fazer, a gente pode pedir para o paciente com o membro superior bem levantado, o cotovelo levantado, ele vai segurar uma caneta e vai desenhar essa espiral de Arquimedes. Isso aqui, em condições normais, ele vai fazer dessa forma. E a gente faz com a mão direita e faz com a mão esquerda. Na doença de Parkinson, a tendência, o tremor não é muito pela postura. A tendência é fazer uma espiral bem pequenininha, que é uma das principais alterações precoces na doença de Parkinson é a micrografia e o microdesenho também, tá? E o tremor essencial, a gente vê que o paciente, ele é principalmente, ele é postural, então assim que o paciente firma a caneta, ele já começa. Então, é o mais difícil do paciente terminar a espiral de Arquimedes adequadamente, é o tremor postural ou o tremor essencial familiar, que é a principal causa de tremor postural. E aí a gente vai pedir para o paciente escrever uma frase ou o próprio nome, a gente observa a micrografia na doença de Parkinson e uma escrita tremorigênica no tremor essencial. São os 2 principais que são idiopáticos, entre aspas, que a gente tem que diferenciar no exame físico. Então, a gente tem tremor fisiológico, Parkinson, doença de Parkinson, tremor essencial, tremor induzido por droga, tremor distônico nas distonias generalizadas, ortostático, de causas metabólicas, por polineuropatias, por ter aferentação, porque você tem fraqueza e alteração sensorial. Então, o paciente pode ter um tremor na tentativa de corrigir a postura. É um tremor que a gente chama de tremor por deaferentação, por desnervação. A síndrome de Holmes e o tremor cerebelar são parecidos, são ataxias, e o tremor psicogênico. Então, a gente tem até causas psíquicas, e aí é o mais difícil de dar o diagnóstico, como sempre. Os transtornos conversivos é onde a gente tem mais dificuldade. Então, eles variam em característica. Muitos aparecem tanto durante uma postura, durante a ação, e durante, como o tremor tremor essencial, ele está presente no repouso, na postura, durante uma postura definida, durante a ação, mas ele é pior durante as posturas. A doença de Parkinson, o tremor é pior em repouso, o que não quer dizer que você não vai ter tremor postural. E muitas vezes no início do quadro é difícil diferenciar esses 2, tá? E assim por diante, tá? A maioria dos demais tremores, que não é o da síndrome parkinsoniana, eles predominam durante a postura. Isso é interessante, tá? A gente saber. O principal tremor de repouso que a gente tem, portanto, é na doença de Parkinson e nas síndromes parkinsonianas. Então, para dizer que é doença de Parkinson, eu tenho que ter certeza. Assim que eu vejo um tremor de repouso, uma bradicinesia, uma rigidez, eu dou o diagnóstico de síndrome parkinsoniana. E eu tenho que descartar as outras causas para dizer que é uma doença primária do sistema nervoso central, que é a doença de Parkinson, que não é outra doença degenerativa, tá? E que não é resultado, não é secundário a outros fatores. Então, a doença de Parkinson foi descrita no século XIX pelo James Parkinson, tá? Em Londres. Ele observou pessoas que tinham tanto alterações posturais, rigidez e tremor. Então, ele cunhou a tríade parkinsoniana, que é tremor de repouso, bradicinesia e rigidez, que é a rigidez plástica, o sinal da roda dentada. Tá? Então, foi quem primeiro descreveu e até hoje
a gente rende um tributo a ele, porque as ideias dele estavam corretas e a gente sabe até hoje que está tudo... Não avançamos muito em relação à clínica. Bom, então a síndrome parkinsoniana ocorre por quê? Do ponto de vista fisiopatológico, ninguém precisa decorar isso. Talvez vocês se lembrem lá da neurofisiologia básica, tá? A gente tem, em condições normais, um estriado, tá? Que produz uma substância negra que produz dopamina, tá? E que vai agir sobre o estriado, que vai agir sobre o tálamo, tá? O estriado, eu tenho duas formas do estriado agir sobre o tálamo. O tálamo sempre é excitatório, o tálamo é glutamatérgico. Então, ele sempre excita o córtex motor a produzir movimento, tá? Então, porque aí eu preciso de uma substância negra que produz dopamina e que vai agir sobre duas vias, vai agir sobre o estriado sobre duas vias, via direta, pálido interno, e via indireta, pelo pálido externo e subtálamo, tá? A via direta, ela é excitatória, ela facilita o movimento, tá? Ela inibe o tálamo, que... ela inibe o tálamo que inibiria, então ela excita o tálamo que excitaria o córtex. A via indireta, ela é inibitória, ela vai fazer aquela limpeza, o movimento que não me interessa naquela sequência. Então, é por isso que eu preciso ter as duas, porque esse aqui vai facilitar o movimento correto e a via indireta vai dificultar o movimento incorreto, tá? Então, ela inibe, tá? O subtálamo é excitatório e ela, no final, vai inibir os movimentos indesejáveis naquela sequência de movimentos. Na síndrome parkinsoniana, no parkinsonismo, eu tenho perda da dopamina, né? Na pars compacta da substância negra, eu tenho uma degeneração, uma perda daqueles neurônios, então eu vou produzir menos dopamina ao longo do tempo. Então, o que vai acontecer? Eu vou deixar de facilitar o movimento e aqui eu vou facilitar os movimentos indesejados. Deixando de facilitar o movimento, eu tenho rigidez bradicinesia. Esse paciente vai ter menos movimento espontâneo. E facilitando movimentos indesejáveis, eu tenho tremor. Tá? Então, é uma explicação complexa para algo simples. Então, aqui tem uma demonstração em condições normais, as quantidades de dopamina liberadas no estriado, em condições normais, em pessoas normais, e a diminuição que ocorre na doença de Parkinson, para provar que é verdadeiro o que eu estou falando. Então, tem outros locais onde a gente tem liberação de dopamina, produção, sinapses dopaminérgicas. Então, a dopamina, ela é principalmente responsável pelo circuito de recompensa do cérebro. Então, além de ser liberado da substância negra no estriado, tá? Ela é liberada no núcleo da RAF, vai regular sono. Ela é liberada na área tegmental ventral, vai regular humor, no núcleo accumbens, no córtex frontal, no hipocampo, além da substância negra do estriado. Então, ela também vai afetar motivação, iniciativa, prazer, humor, euforia, funções motoras, que foi o que eu falei, nas compulsões também ela está presente, e na qualidade de perseverar em uma atividade. O paciente com doença de Parkinson, ou com síndrome parkinsoniana, ele perde, né, o prazer, o humor está alterado, e ele perde a perseveração e a busca pelos objetivos, de uma forma geral. Não só do ponto de vista motor, mas do ponto de vista mental e de humor também. Então, o que caracteriza essa doença? Tremor de repouso, mas pode haver tremor postural, e muitas vezes no início do quadro, gente, a gente vai ter dificuldade de identificar. Por isso, nós temos que buscar os outros sinais da doença. A gente não pode se basear só no tremor, tá? No final, na doença, com a evolução, ele vai se tornar um tremor de repouso bem característico, aquele tremorzinho de contar moeda. Mas no início, às vezes, é difícil, tá? Uma característica importante, pessoal, a assimetria. Então, a doença de Parkinson mesmo, idiopática, ela geralmente começa de um lado e depois ela se estende ao outro hemicorpo. E isso sugere fortemente que aquele paciente pode ter uma doença de Parkinson, mesmo que o tremor seja postural. A frequência é uma frequência baixa, 3 a 4 ciclos por segundo ou hertz, amplitude moderada. A prevalência é uma doença relativamente rara, 1 para 1000 na população.
mas predomina ligeiramente em homens, tá? Geralmente começa acima dos 65 anos, mas nós temos doença de Parkinson em jovem. E abaixo disso, ela costuma ser muito agressiva. Acima de 65 anos, ela aumenta 15%. A chance, o risco de ter a doença em todos nós aumenta 15% a cada ano. Então, é uma doença do envelhecimento mesmo, mas nós temos cada vez mais observado doença de Parkinson em pacientes jovens, e são doenças muito graves e de difícil controle. O que a gente observa logo no início, durante a marcha? A perda daquele balanceio automático dos braços, que ele é alternado com o lançamento e com o balanço das pernas. E a gente pode observar instabilidade postural. Observar estabilidade postural no início do quadro indica uma gravidade maior ou um diagnóstico bem pior do que a doença de Parkinson, que eu vou falar a seguida. Tá? Uma doença muito mais grave. Então, a gente tem a tríade, descrita por James Parkinson, de tremor, bradicinesia e rigidez plástica, ou sinal da roda denteada. E outra coisa que caracteriza a doença de Parkinson idiopática é a resposta positiva à levodopa-terapia. Então, muitas vezes a gente faz até um teste terapêutico, tá? Com levodopa-carbidopa, que é o tratamento, né? Não se descobriu nenhum tratamento medicamentoso mais eficaz até hoje como a levodopa, que é o que existe desde sempre. Então, aqui tem um resumo dos sintomas não motores, desordens do humor, do sono, perda de peso. Esse paciente pode ter um distúrbio comportamental não REM durante o sono, ele se debate durante o sono, se ele é casado, ele atrapalha o sono do cônjuge, tá? Pode ter um blefaroespasmo, pode ter uma hipotensão ortostática, que não é grave, tá? Se ela for muito grave também, ela nos remete a um diagnóstico diferencial, que é uma doença degenerativa mais grave que a doença de Parkinson, que é a síndrome de Shire-Drager. A gente pode ter alterações urinárias, intestinais, disfunção sexual, muito antes, geralmente muitos anos antes do paciente começar a tremer. Dificuldade na linguagem, deglutição, excesso de salivação, problemas respiratórios inespecíficos, aumento da transpiração, tá? Inchaço nos pés e a postura de arqueamento dos ombros. Muitas vezes os sintomas não motores incomodam o paciente mais do que o tremor e começam muitos anos antes do tremor propriamente dita, dos sintomas motores. Aqui está um resumo, tá? Bradicinesia, rigidez, tremor de repouso, estabilidade postural, esses são os sintomas motores, e os não motores frequentes, perda de olfato, o paciente começa a deixar a comida queimar, porque não sente cheiro e ele nem percebe direito. Alterações de sono, tá? Distúrbio comportamental, de sono REM, disfunção autonômica, que são essas que eu falei, principalmente constipação intestinal, disfunção erétil em homens, hipotensão postural, ortostática, alterações psiquiátricas, depressão, quase sempre, quase todos os pacientes com Parkinson têm que usar medicamentos antidepressivos, tá? Pode ter psicose também. O paciente pode ter alucinações visuais simples, que são alucinações assim, ele sente que alguém passou, ele vê vultos, alguém passando, mas não é uma alucinação bem feita, bem complexa. Isso é comum e é preditivo para a demência da doença de Parkinson, que é uma demência tardia, tá? Outras, sintomas inespecíficos, hipofonia, diminuição do volume da voz, fadiga, cialorreia e distúrbio sudorese, tá? Excesso de sudorese. Vamos ver um vídeo, tá? Vamos assistir aqui um vídeo da síndrome parkinsoniana. Vejam o tremor de repouso. O paciente está completamente relaxado. Era para passar bonitinho, bem grande para vocês, mas eu não estou conseguindo. Esse é o tremor bem característico. Aqui a gente observa uma manobra para observar a bradicinesia. Veja a dificuldade de abrir completamente a mão, os dedos. Ela mantém o dedo mínimo esticado, ela não consegue fazer aquela abertura e fechamento bem rápido da mão, né? A gente pede para fazer o movimento, está um pouco melhor à esquerda, veja, faz um pouquinho melhor à esquerda. Então, para mostrar para vocês que a doença de Parkinson geralmente é assimétrica. A gente tem pacientes onde predomina o tremor de repouso
e pacientes onde predomina rigidez e acinesia. Aqui a gente fazendo pull test para a gente ver o reflexo postural, tá? A instabilidade, ela quase cai, tá? A instabilidade postural característica de fases mais avançadas da doença, tá? Então, quando a gente suspeita de doença de Parkinson, de parkinsonismo, a gente precisa ter dois desses 4 sinais. O que a gente faz quando suspeita? Primeiro, a gente faz um exame de neuroimagem, preferencialmente ressonância magnética, porque existem outras causas de Parkinson. Pode ser uma neoplasia, pode ser uma atrofia de múltiplos sistemas, pode ser outras doenças de Huntington, pode ser um parkinsonismo secundário, você tem que fazer uma investigação sobre os medicamentos que esse paciente usa, múltiplos traumatismos, a doença do pugilista, né? Múltiplos traumatismos cranianos em paciente lutador de boxe, pode desenvolver uma síndrome parkinsoniana. A gente tem um parkinsonismo vascular também, por múltiplos AVCs, é raro, mas existe, tá? E aí a gente tem alguns sinais de alerta que sugerem outros diagnósticos, como uma demência de início precoce ou muito grave, não é comum na doença de Parkinson, alucinações mais graves do que essas que eu falei, simetria dos achados, não é comum na doença de Parkinson, alteração de deglutição, disfunção erétil muito grave, disfagia precoce, não é comum, alteração de equilíbrio de marcha, muitas quedas, não é comum no início do quadro, é mais depois de mais de 10, 15 anos de doença, falência autonômica precoce, apneia do sono, membro alienígena, quer dizer, um movimento que faz, é uma doença grave chamada degeneração córtico-basal, onde a gente tem uma atrofia frontal e o paciente tem um membro alienígena. Ele tem um braço que faz coisas que ele nem percebe que fazem. É muito raro, tá, gente? Mas quando tem perda sensitiva, outros achados no exame neurológico que não correspondem à síndrome parkinsoniana, e quando a gente faz o teste com levodopa e ele não melhora, tá? Então, aí a gente pensa nas outras causas de doença, de síndrome parkinsoniana, que eu vou falar a seguir, tá? Tá pequenininho aí, mas eu vou falar. Então, aqui eu tenho as características básicas da doença, eu sempre faço um exame de neuroimagem, função tireoidiana eu faço também, procuro medicamentos causadores de parkinsonismo, intoxicação por monóxido de carbono e por manganês, também causam síndrome parkinsoniana, determino se o quadro é típico ou atípico, se o quadro for atípico e não responder ao tratamento com levodopa, eu tenho que pensar em outras doenças muito mais graves que levam à incapacidade e morte precoce. São elas: paralisia supranuclear progressiva, onde eu tenho muita instabilidade postural, demência por corpos de Levy, onde eu tenho demência precoce, alucinações visuais graves, atrofia de múltiplos sistemas, eu tenho uma ataxia cerebelar importante, e essa que eu falei, degeneração córtico-basal, que eu tenho essa mão alienígena, alien hand, tá? Raríssimo, mas se aparecer na sua frente, você vai dar o diagnóstico na hora. Então, o que é a paralisia supranuclear progressiva? É uma doença degenerativa gravíssima, que evolui, uma síndrome parkinsoniana, que evolui muito rápido para óbito, tá? Então, esse paciente tem alterações do olhar vertical, veja que ele não olha para cima, veja, não consegue, você vai avaliar, ele mantém o olhar para baixo, mas ele não consegue olhar para cima, mas ele tem uma hipertonia axial, tá? Da coluna e principalmente da coluna cervical, e ele vai ficando dessa forma aqui. Ele começa com alterações de oculomotricidade, olhar parado, ele tem quedas da própria altura com muita frequência, tem uma instabilidade postural bem marcada e tem essa rigidez axial. E a tendência é ele ficar nessa postura. Você viu você viu todos. Essa doença aqui, ela é muito ruim, muito grave, muito severa, o síndrome parkinsoniana muito grave, e você viu um caso, você viu todos, são todos iguais, evoluem todos da mesma forma. A atrofia de múltiplos sistemas, além da síndrome parkinsoniana, eu tenho ataxia cerebelar. E vejam, na ressonância magnética, quase não tem cerebelo, né? Quase. Uma atrofia cerebelar e de tronco também, aumento da cisterna aqui, muito importante. Na demência por corpos de Levy, provavelmente vocês já estudaram quando viram a parte de saúde do idoso, a gente tem
é uma demência, tá? A gente tem uma depressão muito grande de dopamina, certo? É um espectro, a doença de Parkinson, a demência de corpos de Levy, são o mesmo espectro, as alterações patológicas são as mesmas. O que varia? O grau de intensidade e a velocidade. Então, aqui a gente tem um comprometimento cortical muito maior do que na doença de Parkinson, e a gente tem uma alfa-sinucleinopatia, assim como a doença de Parkinson, mas a gente tem lesões corticais mais graves e mais precoces. Então, a gente tem uma demência proeminente, que na doença de Parkinson vai ser tardia, tá? E menos grave. Na demência por corpos de Levy, essa demência, um ano de sinais parkinsonianos, o paciente já tem uma demência muito marcada, e na doença de Parkinson não é o que ocorre, tá? Então, na demência e na doença de Parkinson é tardia, e quando a gente tem alucinações visuais, elas são bem menos complexas. O paciente vê vultos passando, ele está aqui parado, tranquilo, sentadinho, passou alguém aqui, ele se assusta. A presença dessas alucinações visuais na doença de Parkinson tem um valor preditivo, positivo, para desenvolvimento da demência, só que é uma demência tardia, tá? E muito mais leve que na demência por corpos de Levy. Alguma dúvida sobre tremor de repouso e síndrome parkinsoniana, doença de Parkinson? Querem perguntar alguma coisa? Eu não vou abordar aqui. Oi, pode perguntar. Não? Então, não é o objetivo da gente ficar abordando o tratamento. Mas o tratamento, vou falar em linhas gerais, o tratamento da doença de Parkinson e das síndromes parkinsonianas é com a levodopa. A gente tem o preparado levodopa benzerazida, levodopa carbidopa, que são benzerazida e carbidopa. A benzerazida aumenta a disponibilidade da levodopa, é um precursor da dopamina, a levodopa, ela vai se transformar em dopamina, e ela é degradada pela proopiomelanocortina e pela CONT, tá? Então a gente pode usar inibidores da CONT, que pode também aumentar a disponibilidade de dopamina. Então, no fringir dos ovos, gente, a gente tem que aumentar, até hoje o que a gente faz? Usa levodopa, agonistas dopaminérgicos e inibidores da CONT, que aumentam a disponibilidade da dopamina. Então, no fringir dos ovos, a gente só tem basicamente, a gente tem essa opção terapêutica, que é aumentar a disponibilidade de dopamina através de seus precursores ou diminuindo sua degradação. Associamos sempre um antidepressivo, a gente prefere escitalopram, porque melhora a cognição, né? Esses antidepressivos, eles atuam melhorando um pouco a cognição do paciente. E a gente associa fisioterapia, hidroterapia, terapia ocupacional, para tentar prolongar a independência desse paciente. E, por último, quando nada resolve, a gente faz as cirurgias, né, que são cirurgias ou lesivas, ou a gente faz uma lesão no núcleo subtalâmico, diluir, que é excitatório, para diminuir o tremor. Essas cirurgias funcionam principalmente nas formas mais tremorigênicas, e a gente pode também fazer o DBS, que é tipo um marca-passo, que a gente coloca sobre o núcleo subtalâmico e vai regulando a frequência e modula a atividade desse núcleo sobre a via indireta, tá? Como a gente mostrou para vocês. Vamos passar para o tremor postural, então, tá? O tremor postural, então, o diagnóstico diferencial desse é muito maior, tá? As causas comuns de tremor postural é o tremor essencial, que é hereditário, geralmente autossômico dominante, familiar, não tem causa definida, nós não sabemos direito o que acontece do ponto de vista fisiopatológico no tremor essencial. O tremor fisiológico, que é uma hiperatividade do sistema adrenérgico através do hipotálamo, né, que está envolvido também nessas vias, hiperativação do hipotálamo, e a gente tem um tremor induzido por drogas. Basicamente, esse é o diagnóstico diferencial. Clinicamente, como que eu digo que um tremor é postural? Aqui a gente vai ver um tremor essencial, geralmente ele é simétrico, costuma começar em membros superiores e a intensidade varia. O grau de incapacidade varia também. Há pessoas que convivem a vida inteira com tremor essencial tranquilamente e outras que logo desenvolvem incapacidade, muitas vezes pior que na doença de Parkinson. Então, vamos ver como é o tremor essencial. Ele é eminentemente postural. Então, essa manobra que a gente faz,
pede ao paciente que estenda os membros superiores, abre bem os dedinhos e segura. Tá? No repouso, geralmente, ele está melhor. O diagnóstico diferencial pode incluir tremor distônico e tremor psicogênico. Aí é o mais difícil. Tremor distônico, você tem movimentos distônicos, de torção, como eu mostrei para vocês na aula de síndromes. Você tem uma distonia junto com o tremor. É um tremor distônico. O tratamento vai ser diferente, tá? O tremor, você tem que usar, na verdade, ou toxina botulínica, ou cirurgia neurofuncional com instalação com lesiva ou com DBS, tá? O tremor psicogênico é de difícil diagnóstico, porque quem não tem uma ansiedade, uma depressão, grande parte da população tem. Não é só por isso que você vai atribuir o fator psicogênico àquele tremor que você está observando. Você tem que descartar todas as outras causas para chamar de psicogênico, como sempre, né? Então, os quadros psicogênicos são os que mais dão trabalho ao neurologista, porque a gente tem que fazer toda uma investigação, muitas vezes observar o paciente em várias situações, várias consultas, tá? E observar se o padrão é mantido. O que chama a atenção da gente num quadro psicogênico é que dificilmente um paciente consegue manter o mesmo padrão, repetir os mesmos movimentos, ter tremor sempre nas mesmas posturas, com a mesma frequência, com a mesma amplitude. Então, você distrai o paciente e vai ter que observar se ele muda o padrão do tremor. Se mudar, tem grande chance de ser psicogênico, tá, gente? Isso vale, como eu falei, para as crises epilépticas, já andei falando para vocês. Tremor metabólico, lembrando da tireotoxicose, que atua no hipotálamo, diretamente no hipotálamo, né? E você tem um tremor que é postural também. Então, sempre fazer provas de função tiroidiana. Exame simples, fácil, e que você vai tratar hipertiroidismo, né? Você pode também dar um beta-bloqueador, mas você vai tratar a doença de base. Lembrar sempre dessas doenças aqui, tá, gente? São doenças que não são comuns, mas a doença de Wilson é a principal. A gente tem que pensar sempre quando a gente vê tremor em paciente jovem. A doença de Wilson é uma doença autossômica recessiva, tá? Então, a chance de aparecer quando tem casamentos consanguíneos na família, ela é aquela degeneração hepatolenticular. Eu tenho uma evolução para cirrose hepática, tenho insuficiência renal, e tem um quadro neurológico, que é comportamental e com movimentos anormais. Então, é uma doença muito grave. Se você descobre precocemente, a gente sabe que ela ocorre pelo acúmulo de cobre nos órgãos. Então, você tem como usar um quelante, que é a depenicilamina, e tem como usar o zinco, que também é quelante no intestino, e evitar que o paciente progrida com essa doença. Ou seja, a doença de Wilson é rara, mas é importante porque ela é tratável. E você vai impedir que ela evolua se você descobrir precocemente, se você der esse diagnóstico a partir do tremor. Gente, já vi adolescente com tremor, tá? Agressividade e tremor, ele só tinha isso. E quando eu fiz os exames, era uma doença de Wilson. E assim, foi bom, esse paciente pôde ser tratado. E a gente descobriu que a família tinha doença. Então, foi ótimo, a gente fez também o aconselhamento familiar, e impediu que essa doença fosse propagada ao longo das gerações, tá? Então, muito importante pensar em doença de Wilson em paciente jovem com tremor. Então, tremor fisiológico, ele é postural, ele é intermitente. Isso é que caracteriza o tremor fisiológico. Ele vai aparecer quando? Durante atividade física, academia, está lá malhando, durante quadros de ansiedade, não dormiu bem, privação de sono, uso de psicoestimulantes. Esses são os mais comuns que as pessoas usam. Esse aqui equivale a esse, tá? Quando você toma esse, você tem que diminuir esse. Quando toma esse, tem que diminuir esse. Então, o tremor fisiológico, quando o paciente evita tudo isso, ele melhora. Geralmente a gente não trata, só se ele realmente impactar na qualidade de vida do paciente, ou se ele, por exemplo, paciente é ator, atriz, cantor, político, não pode tremer, aí a gente pode ter que medicar, e a gente vai medicar somente nessas situações, principalmente nessa. Eu já atendi um parlamentar, né, eu trabalhava
na Câmara dos Deputados, eu já atendi um parlamentar que tinha o tremor fisiológico, e para ele era um problema muito grave, porque ele ia discursar no plenário com papel na mão, né, eles discursam, e aí ele começava a tremer e todo mundo percebia. Então, a gente usa um beta-bloqueador em dose baixa, desde que ele não tenha intolerância, não tenha contraindicação, somente quando ele vai entrar, quando ele vai assumir essa atividade. Não precisa ficar usando todos os dias, tá? Então, você pode tratar pontualmente. O tremor essencial, ele é familiar, tá? Ele é o principal tremor postural e ele pode ser incapacitante. A prevalência dele é mais alta, tá? Do que na doença de Parkinson, ele é mais comum em ambos os sexos e ele pode começar na adolescência, gente. Então, geralmente tem uma história, o pai ou a mãe tem um tremor e a idade de início é muito variável. A média é 45 anos, isso é média, mas pode ser em qualquer idade. Tá? E algumas características importantes, além dele ser simétrico, ele pode pegar a cabeça. Então, a pessoa pode ter o tremor sim, 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 e o tremor não, 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 não. Então, é bem constrangedor, tá, gente? Você conversa com a pessoa, ela está assim, pode ser, balançando a cabeça, dizendo que não. E você pode ter também a voz tremorigênica, o tremor de voz. A gente não tem isso na doença de Parkinson, tá? Pode ser esporádico, como toda doença autossômica dominante familiar, é comum aparecer uma mutação nova e ser esporádico e poder ser transmitido. Uma característica, tá? Ele melhora com ingesta de pequenas quantidades de álcool. Aí a pessoa está tremendo, toma uma cachaçinha, uma cervejinha e melhora. O que ele vai fazer? Vai ficar dependente de álcool, porque ele quer ficar bem. Então, ele percebe inconscientemente que ele melhora quando usa álcool. E também melhora com o uso de beta-bloqueadores. Só que os beta-bloqueadores têm uma série de efeitos colaterais que vocês conhecem, né? Vai desde disfunção sexual até hipotensão postural, o diabético não pode tomar. Então, tem uma série de restrições, porque você começa com uma dose baixa, propranolol, atenolol com dose de 25, 10, 25, 50, e a tendência é você ter que aumentar essa dose. Quando a gente aumenta essa dose, os efeitos colaterais começam também. Então, muitas vezes o paciente não tolera. Quando ele responde e tolera, é ótimo. Vai tomar beta-bloqueador a vida toda. Tremor não tem cura, tá? Segunda escolha, primidona, tá? Que é um anticonvulsivante, antiepiléptico, também muito usado em dose baixa. A gente começa com dose baixinha no tremor essencial. Podemos usar lamotrigina, que tem servido para tudo, né? Também ajuda a melhorar. São as drogas que a gente tem. É muito limitado o arsenal terapêutico do tremor essencial. Tremor induzido por drogas é importante vocês conhecerem. A maioria agonistas beta-adrenérgicos. O tremor em repouso, ele pode também ser induzido por drogas. Comum, todos os neurolépticos, tá? Antieméticos, até metoclopramida, todos esses antieméticos, exceto ondansetron, que é o mais novo, tá? E mais seletivo. Mas os antieméticos antigos, todos podem dar tremor. Antivertiginosos, que são todos esses aqui, são medicamentos antidopaminérgicos, então vão atuar na via estriato-nigral. Os antivertiginosos mais comuns, flunarizina, cinarizina. A gente tem um cuidado muito grande, são os Vertix da vida, Vertizine, Sibelium. A gente tem um cuidado muito grande de evitar essas medicações. Hoje a gente tem a vertigem paroxística benigna, postural benigna, que melhoram com tratamento conservador, não medicamentoso, só com as manobras de Epley, tá? Então, sempre dá preferência a essas manobras e usar menos antivertiginosos, porque são medicamentos antidopaminérgicos. Idoso usando flunarizina, é muito comum desenvolver síndrome parkinsoniana, tá? Induzida por droga. Então, as principais drogas que induzem tremor, todos os antidepressivos, todos. Valproato, fenitoína, carbamazepina, lamotrigina, que a gente usa para tratar, mas podem levar a tremor, tá? Os medicamentos usados no DPOC, na asma, é muito comum, broncodilatadores, corticosteroides, amiodarona, antiarrítmicos, carbonato de lítio, campeão, tá? Teofilina, que a gente usa na asma, no DPOC também, alguns imunossupressores, não precisa nem falar, né? Epinefrina e metilfenidato, quem já tomou aí sabe que treme bastante mesmo. Hormônio tireoidiano, intoxicação por metais pesados
e drogas, lícitas e ilícitas. Existe também o tremor da abstinência alcoólica, que é diferente, né? O delirium tremens, né? E o tremor da hepatopatia, que é muito diferente, ele é bem característico, né? É asterix, é bem diferente, não é um tremor com oscilação rítmica, que eu estou falando de tremor com oscilação rítmica, tremor verdadeiro. E o tremor psicogênico, como eu falei, como é que a gente diferencia? Pode ser de qualquer jeito, né? Claro. Repouso postural ou de ação. A gente tem que fazer o que eu falei, manobras para distrair a atenção do paciente, porque ele vai mudar o padrão do tremor, porque uma vez que não é um tremor verdadeiro, é um tremor psicogênico, ele vai ou sumir, ou desaparecer, ou mudar de lugar, ou mudar o padrão. Se era de repouso, vira postural, ele muda o local, ele muda o padrão de alguma forma. Pressionar o membro afetado, para o paciente vai tremer mais. Na doença de Parkinson, o tremor essencial geralmente diminui o tremor quando você aperta, tá? E a gente tem doença mental associada, né? Porque é psicogênio, mas quem não? Quem não tem doença mental? Hoje em dia é difícil achar um, né? Que não tenha nem uma depressão, nem uma ansiedade. Tremor cerebelar. Tremor cerebelar, ele tem uma característica diferente. Ele é o tremor cinético. Tremor cinético é durante e geralmente no final do movimento voluntário. E o paciente tem outros sinais cerebelares, né? Marcha, alteração da marcha, um ataxia, um alargamento da base, disartria, voz escandida e alteração de equilíbrio. Ele não vai ter só tremor. Como é que é o tremor cerebelar? É uma síndrome cerebelar. Então, é quando o paciente movimenta. Ele movimentou a mão, olha, em repouso, não tem tremor. Aí você vê a hipotonia, os reflexos pendulares, tá? Junto. Você tem uma síndrome cerebelar. Isso é um reflexo pendular, porque o paciente com síndrome cerebelar tem uma hipotonia muito marcada. Tá? Veja, a mão paradinha não treme. Ó, durante o movimento, a mão treme. O tremor só aparece durante o movimento. É a característica da ataxia e o tremor, olha, de final de movimento. É bem característico. Tá? O tremor metabólico, principalmente no hipertireoidismo, mas a gente tem também, ele geralmente é postural, na falência renal, nas hipoglicemias, na insuficiência hepática. Tá? Ele tem alta frequência, aquele tremor pequenininho, bem pequenininho. Tá? Temos no hipertireoidismo outros sinais de hipertireoidismo físicos, no exame físico. Né? Então, a gente tem, como eu falei, aquelas doenças raras. Tá? A síndrome do X frágil, o paciente também tem, além do tremor, ataxia, criança, né, em crianças, sexo masculino, porque é recessiva ligada ao X, e retardo mental associado. A doença de Huntington é doença de idoso, é uma doença hereditária, autossômica dominante, gravíssima. O paciente vai desenvolver, além de tremor, um quadro demencial e alterações comportamentais, uma psicose mesmo. E a doença de Wilson, falando de novo, paciente jovem com tremor, só isso, tem que descartar sempre doença de Wilson, porque ela é tratável. Essas aqui não têm tratamento específico. Tá? Então, presta atenção em alterações psiquiátricas, doença hepática, níveis de cobre no sangue e queda da ceruloplasmina na doença de Wilson e a presença de anel de Kaiser-Fleischer no exame de lâmpada de Fendel oftalmológico. Às vezes é visível a olho nu, vou mostrar aqui, tá? Então, a síndrome do X frágil é uma mutação no cromossoma X. A criança, olha, todas bem parecidas, tá? Elas têm retardo mental, têm ataxia, têm essas alterações auriculares, alteração de dentição também, tá? Doença de Huntington, ela compromete o estriado, tá? E você tem atrofia dos núcleos da base. Você tem alterações cognitivas, comportamentais, alteração de humor, de equilíbrio emocional, reações explosivas e movimentos involuntários. Ela é dominante, aparece após 40 anos, mas existem casos que aparecem como síndrome parkinsoniana em jovem, tá? E está ligada a mutações no cromossoma 4. Teste genético confirma essa doença. Eu não preciso procurar muito, é só procurar a mutação da doença de Huntington. Tá? Autossômica dominante. Passa transmitida de pai para filho, né? De uma geração para outra, numa frequência de 50%. Frequente. O problema é que, como ela é tardia, gente,
muitas vezes o paciente já teve vários filhos, então ele já se reproduziu e a doença já foi transmitida quando você dá o diagnóstico. Aqui, um paciente com doença de Wilson, que é a degeneração hepatolenticular, também tem alterações dismórficas, tá? Ele tem uma alteração comportamental. Aí aqui a gente tem o anel de Kaiser-Fleischer. Em olhos claros é mais fácil. Você vê esse contorno castanho, que é depósito de cobre na membrana de Descemet, tá? Em olho castanho, olha como é difícil ver. Bem mais difícil ver. Só um oftalmologista com lâmpada de fenda verá. Mas em olhos claros vocês todos conseguirão ver no exame, tá? Então, a gente lembrando que tem um defeito no cromossoma 3, que é um defeito recessivo, autossômico recessivo, é um defeito, você tem na excreção de cobre e você tem deposição de cobre no fígado, nos órgãos, no rim pode ter também, no cérebro e na membrana de Descemet, tá? O tratamento dessa doença de Wilson, se feito precoce, o paciente pode ficar curado, tá? Se você der a D-penicilamina, tá? Que é um quelante, e também é um imunossupressor, mas é um quelante no caso, e se você der zinco, tá? Porque o zinco compete com a absorção de cobre, esse paciente vai absorver menos cobre na luz intestinal, duodenal, tá? Então, lembrem que essa doença da síndrome extrapiramidal pode ser só um tremorzinho, pode ser só uma alteração comportamental leve em doentes jovens. E é um diagnóstico que a gente não pode perder, porque as complicações são muito graves a longo prazo, tá? Então, era o que eu tinha para passar para vocês hoje. Agora, estou aberta a perguntas, tá? Posso tirar a projeção? Nossa. Se eu souber, né? Qual é? Carbolítio é campeão. Todos os antidepressivos podem dar tremor, tá? Inibidor de recaptação de serotonina, todos esses podem dar. O que não dá é benzodiazepínico, né? Esse não costuma dar. O lítio, carbolítio, quase todos os pacientes têm tremor postural, tá? Além disso, você tem, né, os medicamentos que você usa para TDAH, tá? Todos eles dão metilfenidato, a destroanfetamina, levodesanfetamina e todos esses medicamentos psicoestimulantes dão tremor postural. Os antidepressivos também dão. É porque varia de um paciente para outro e é dose dependente. Os antiepilépticos são usados para tratar tremor, mas podem induzir tremor. Não são muito frequentes. Diga para ele que o campeão, deixei a lista com vocês, porque se você tiver você tem que diferenciar o quê? É um tremor de repouso, é aquilo que eu falei no início. O principal, ele predomina no repouso ou ele predomina quando o paciente firma a mão. A gente faz aquela manobra, estende as mãos, assim, com os dedinhos abertos, e a gente examina em repouso também, tenta relaxar bastante o paciente. Então, você vai examinar o tremor, vai verificar se tem alterações de oculomotricidade extrínseca durante a manobra, né, de excursão dos olhos, vai observar o tônus, tá, passivamente, se tem roda dentada, vai observar a postura e a coordenação. São os principais aspectos do exame. É um exame relativamente curto, que qualquer um de vocês pode fazer, até na UBS, não precisa de equipamento nenhum, tá? Então, testou coordenação, testou tônus, a postura, o equilíbrio, você já pode concluir. Se ele é predominantemente postural com alteração de tônus, você estaria diante de uma síndrome parkinsoniana. Aí tem a doença de Parkinson, tem os medicamentos, principalmente os neurolépticos, antieméticos e antivertiginosos, você tem que descartar. Às vezes você tira, Bruno, e 3 meses depois o paciente ainda está tremendo. Você tem que examinar daqui a 3 meses, pedir para voltar daqui a 6 meses. Você não pode concluir que é uma doença de Parkinson. Enquanto o paciente não limpar, porque impregna, né? Esses medicamentos impregnam nos núcleos da base. Então, e eles bloqueiam a via dopaminérgica, a via nigrostriatal.
E, então, se é de repouso, os medicamentos são esses. Se é postural, aí você tem o carbolítio, antidepressivos, drogas antiepilépticas, tá? E esses psicoestimulantes também, que eles atuam na via alfa-adrenérgica. Então, eles dão tremor postural também. Tem essa lista aí, pode passar para o professor de repente. Eu acho que eu tenho também um artigo, mas ele é em inglês. Eu vou passar os slides em PDF, vou passar para os representantes e vou passar o artigo que eu tenho também, que é um artigo bem, bem básico. Ele é em inglês, mas ele é básico. Para vocês guardarem, né? Porque tremor vocês vão ver a vida toda. E é importante você saber para que lado você vai. É uma síndrome parkinsoniana ou tem essas outras causas? Certo? Então, ficamos por aqui, tá? Vocês vão fazer a prova, é sexta, né? Então, bons estudos. Segunda, a gente vai ter os casinhos na simulação para ajudar um pouquinho, tá? Tá? Boa noite a todos, bom feriado, bons estudos. Tchau. Boa noite, Boa professora. noite.